Alô, meus amigos e minhas amigas, aquele abraço. Estamos chegando com mais uma edição, com um novo programa Dante Bragato Neto. E espero que possamos ser mais uma vez, digo isso sempre, uma boa companhia para você, com informações que você gosta, com histórias que você gosta. É esse o nosso objetivo, né? Sempre com um convidado muito especial, todos os nossos convidados com um conteúdo realmente extraordinário. Bom, o programa Dante Bragato Neto está no ar na RTV, no canal 19.1, no digital. O programa inédito na quinta-feira às 21 horas, com reprise no domingo às 11 horas da manhã. E também esse programa vai ao ar numa parceria que temos agora na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, no sábado às 21 horas, com reprise no domingo às 19 horas. Além disso, todos os programas que nós já apresentamos até hoje também estão à disposição das pessoas no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Vai lá no YouTube e se inscreva no meu canal Dante Bragato Neto Esporte e Notícia, clique lá em notificações, no sininho ali para você receber as notificações, né, das nossas postagens, e também vai lá dar um joinha para a gente, eu fico grato. Bom, hoje nós estamos sendo recebidos aqui na sede do CIESESC, em Criciúma, aqui no Complexo da SATIC, para conversar com um amigo de muitos anos, Coronel Cabral, é quem está conosco, e que depois da sua aposentadoria, digamos assim, né? Ele se aposentou, mas não aposentou, né? Nunca parou de trabalhar, que é uma característica normal dos brasileiros, né? Então, o Coronel Cabral, na verdade, assumiu aqui um posto muito importante no CIESESC, que a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro eu quero cumprimentar e agradecer o Coronel Cabral por nos receber hoje aqui e nos ceder um pouco do seu valioso tempo, que a gente sabe que o tempo do Coronel Cabral é curtíssimo para alguma situação diferente daquilo que sai da sua rotina de trabalho. Então, Coronel Cabral, obrigado por nos receber aqui. Será um prazer conversar contigo, conhecer um pouco mais da sua história, passar um pouco da sua história para aqueles que o conhecem e que não o conhecem tanto assim. Obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, Dante, essa oportunidade, né? Contar a história da gente é sempre muito bom, né? Contar as nossas experiências e ter a oportunidade de passar para as pessoas tudo aquilo que a gente viveu e as pessoas verem que elas também têm histórias bacanas, né, para serem contadas, e que são histórias muito do que eu vivi, é o que muitos outros profissionais na minha área, ou mesmo em áreas diferentes, também viveram. Então isso é bacana, isso reforça a solidez de outras histórias também e, claro, ajuda a fazer com que eu rememore também muitas coisas que eu vivi, que foram importantes e que às vezes o tempo vai apagando um pouquinho do dia a dia da gente, né? Tudo começou em Pescaria Brava, Coronel Pescaria Cabral? Brava, Dante, olha. É a sua cidade natal? 1966, 28 de fevereiro de 1966, eu nasci em Pescaria Brava. Claro, eu na verdade digo nasci em Pescaria Brava porque foi lá que eu vivi os meus primeiros dias, né? Foi na maternidade de Tubarão, na verdade, que era a maternidade mais próxima, que eu nasci, mas alguns dias depois já estava em casa de novo, e a minha casa era a Pescaria Brava. Então, que era um distrito ainda, né? Distrito, claro. Foi distrito por mais de 100 anos. Então, é um município jovem ainda, né? Novo, bastante, né? Bastante. Eu brinco sempre com alguns amigos, né? Eu tenho a honra de ter morado no distrito mais antigo do Brasil, que é Pescaria Brava, era até pouco tempo, e ter morado no distrito mais populoso do Brasil, que era o Rio Maina. Então são duas situações bem honrosas. Mas tudo começou lá. Foram 8 anos de Pescaria Brava nos meus primeiros 8 anos de vida. Não sei se o Coronel Cabral vai poder me responder, mas eu vou perguntar de qualquer maneira da origem do nome Pescaria Brava, Coronel. É o que se conta e o que era contado para a gente, o que hoje tem aí como informação oficial da história da cidade, é que alguns lagianos traziam charque, a carne seca, lá de cima da serra, alguns serranos, e vinham trocar por peixe aqui em Pescaria, né? E na época eles vieram algumas vezes e foi um período muito difícil, muito ruim de peixe. Então eles falaram que foi uma pescaria brava, né? Braba na época. E aí a coisa foi ganhando corpo. Essa é a informação que se tem assim mais próxima do que se entende como
de onde tenha se originado o nome, mas basicamente daí, É Pescaria Brava. interessante que eu já ouvi algumas histórias, né, então, que são verdadeiras mesmo, que os lagianos desciam, o pessoal descia da serra para vir para cá fazer negócio e trocavam por outro tipo de mantimento, trazia uma coisa, Exatamente. pegava outra, que antigamente era uma prática normal, até eu me lembro isso na minha família, né, de uma vizinha pedir alguma coisa para outra vizinha, coisa que hoje a gente não vê. Ah, está faltando açúcar aqui, vai lá, busca o açúcar. Deve ter ainda no interior, mas era bem mais antigamente, né? Era esse escambo, né, que vinha sendo trazido em lombo de burro lá de cima e voltava em lombo de burro, era uma coisa normal, né? Quando o carvão foi descoberto em Lauro Miller também, as expedições eram em lombo de burro, então isso era uma coisa bem comum para aquele período, bem comum para aquela época. Então o nome Pescaria Brava nasceu dessa situação. E nós, pescarianos bravenses, acreditamos que não só os serranos passaram por lá, mas até Cristo passou pela Pescaria Brava. Nós sempre dizemos isso, que Cristo, quando passou pela terra, teve a honra de passar também pela grande Pescaria Brava, e lá encontrou Pedro, que para nós era um pescador, não um pescador galileu, mas um pescador pescariano bravense. Interessante. E aí lançou a São Pedro, à época, Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha edificareis a minha igreja. É uma rocha na frente da igreja da Pescaria Brava, rocha, pedra fundamental das igrejas cristãs no mundo. Olha aí, são homens de muita fé, né? Homens de muita fé. De Pescaria Brava. Bom, Coronel Cabral, aí depois de Pescaria Brava, o coronel ficou até que idade em Pescaria Brava e de lá foi para onde? 8 anos. E aí deu a enchente em Tubarão em 74, e em 1974, ela foi em março, em setembro de 74 nós fomos para Capivari, que pertencia a Tubarão à época, né? Para Capivari de Baixo. Então a minha mãe era professora, meu pai era comerciante, balconista de loja, e foi trabalhar numa das lojas lá em um atacado lá em Tubarão, e a gente passou a morar então em Capivari. E a minha mãe foi logo em seguida também removida para Capivari de Baixo como professora. E aí passamos aí boa parte da nossa vida lá, pelo menos até os 14 anos, mais 6 anos em Capivari de Baixo. Depois de Criciúma? Depois de Capivari, Dante, aí claro, meus pais continuaram morando lá e continuam até hoje, né? Eu fui para a Escola Técnica Federal em Florianópolis. Na época eu fiz o concurso aqui para a SATIC e fiz o concurso para a antiga ETEFESC, Escola Técnica Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de passar nos 2 concursos. Na época era muito concorrido, né? 1980, a concorrência era bem grande para entrar nas 2 escolas. Só que aqui na SATIC, se não me engano, era dos irmãos Marista, à época, eles aqui tocavam, e não tinha internato, não tinha mais a possibilidade de vagas para internato. Então acabei não vindo para cá. E nós não tínhamos essa estrutura que nós temos hoje aqui no bairro Pinheirinho, que era de repúblicas de estudante, de casas que são alugadas para estudante, apartamentos de estudante, como nós temos no entorno hoje da SATIC, da Unesc, de estudantes que estudam aqui nessa região, outros estudam na Exucre, mas enfim, nós não tínhamos essa estrutura por aqui. Só o que tinha era o internato para ficar por aqui, e não havia vaga no internato naquela época. Então eu fui para a Escola Técnica porque lá já havia toda a estrutura de república de estudantes ali no Morro da Caixa, no Morro do Mocotó, nos arredores, nos morros que circundavam a Escola Técnica Federal. Então, aos 14 anos eu fui para a Escola Técnica Federal para fazer o curso de eletrotécnica, que à época, ainda no regime militar, né, precisava-se muito, como hoje também precisa, né, dessa mão de obra técnica. E quem estudava na Escola Técnica, na época, era emprego garantido, então tinha essas coisas, né, essas falas assim dos pais da gente, e nós fomos para lá por isso. Morei 1 ano no Morro do Mocotó e morei 2 anos no Morro da Caixa d'Água. Um com a Tenentes do Diabo, como sociedade que trabalhava aqueles carros alegóricos antigamente, né? E no outro morro a Embaixada Copa Lorde. Então aquilo eram as referências desses 2 morros, tanto do Morro do Mocotó na Prainha, quanto do Morro da Caixa d'Água no centro da cidade. Pois é, Coronel Cabral, e depois como é que se deu a sua vinda para Criciúma? O senhor já era policial militar quando veio para cá? Já. Eu acho que antes disso, eu me formei na Escola Técnica, ia trabalhar
na Cerâmica Porto Belo. Essa era a grande vaga Ali que tinha em Tijucas? Em Tijucas. E iria fazer o concurso vestibular para engenharia elétrica, na antiga FERJ, Fundação Educacional da região de Joinville, que era mais próximo de Tijucas. E, ao mesmo tempo, apareceram na Escola Técnica Federal, no meu último semestre, no final já do curso, alguns oficiais falando, alguns tenentes, né, falando do curso de oficial, que também era através de concurso vestibular e que também era um curso superior. Eu acabei me inscrevendo para o curso de oficial e também para o curso de engenharia elétrica, para o concurso vestibular, na verdade, né, vestibular da CAF, na época. Tive a oportunidade de passar nos 2 vestibulares e segui, então, para o curso de oficial. Um outro colega de turma, que também pleiteava comigo a vaga na Porto Belo, em Tijucas, que era a melhor vaga que nós tínhamos naquele momento, ele também passou nos 2 e foi para a engenharia elétrica em Joinville. Hoje ele é funcionário de alto escalão ainda da Cerâmica Porto Belo, e eu fui, né, cheguei até o posto de coronel da Polícia Militar. Foram 2 escolhas diferentes, mas só me sinto honrado por ter feito essa escolha e por ter tido a oportunidade de ficar 32 anos na carreira policial militar. Mas o seu início de carreira militar aconteceu onde? Na época, o batalhão que dava sustento ao estágio dos aspirantes, ao oficial, dos recém-formados na academia de polícia, era Tubarão. Nós não tínhamos batalhão na região. Hoje nós temos o 19º Batalhão em Araranguá, o 9º Batalhão em Criciúma, o 29º em Içara, temos outro batalhão em Braço do Norte e outro batalhão em Tubarão, em Laguna, em Bituba. Nós temos muitos batalhões na região, né? À época, nós só tínhamos o 5º Batalhão de Polícia Militar em Tubarão. De Florianópolis para cá era o único que tinha. E somente batalhões podiam abarcar alunos recém-formados, né, cadetes recém-formados, que recebem título de aspirante a oficial, porque não é oficial ainda, né? Ele aspira a ser oficial, e viu o estágio ser desenvolvido nesses batalhões. Então eu chego no batalhão de Tubarão em 6 de dezembro de 1986. Depois de formado, escolhi o batalhão de Tubarão, junto com outros 7 aspirantes, outros 7 colegas de turma. E o comandante do batalhão, à época, perguntou qual dos 8 aspirantes era o melhor colocado, era o melhor classificado. Eu já larguei na frente, dizendo, sou eu, porque assim, vou escolher Tubarão, vou escolher a minha terra, a minha casa. Sim, sim. Né? Os meus pais moravam em Capivari, era tudo ali próximo, os meus amigos eram dali, a minha estrutura social e familiar era dali. Então, a ideia era ficar ali. Só que eu não sabia que o comandante, à época, tinha sido o último colocado da turma dele. E aí ele disse, não, aqui os primeiros serão os últimos. Escolhi por último. Ninguém queria vir para Criciúma. Sobrou somente Criciúma, que pertencia ao batalhão de Tubarão. Então a gente estagiava por 3 meses num dos quartéis que pertenciam ao quartel-mãe, no caso, que era Tubarão. E aí eu vim para Criciúma. 86. 10 de dezembro de 86. Aos 20 anos de idade, né? 20 anos de idade. 10 de dezembro, com 20 anos. E logo no dia que eu cheguei, Criciúma e Corinthians jogavam pelo Campeonato Brasileiro, aqui. Isso, no Heriberto Wilson. E eu fui como auxiliar do comandante de policiamento, era estágio, né? Então eu fui como auxiliar do comandante, que à época, se não me engano, era o capitão, hoje já coronel da reserva também, Sérgio de Bonaportão. Era o comandante da companhia de Criciúma. E ele iria comandar aquele jogo, mas por algum motivo a esposa dele ficou doente e ele não pôde ir e determinou que eu comandasse a partida. E eu literalmente nunca tinha comandado uma partida de futebol. Eu tinha feito estágio no campo do Avaí, no campo do Figueirense. Jogo, né? Como auxiliar, na verdade, né? Tinha um comandante de policiamento e eu fui como auxiliar. E é diferente quando tu tens a responsabilidade de ter 150 homens, um estádio lotado. À época ainda nós tínhamos a baixadinha. Isso. Né? Era cerca, nós não tínhamos o fosso. Então, eu te confesso que
é como dar a primeira palestra. A gente Deu chega um frio na tremendo. barriga. Dá um friozão na barriga. Nossa, Imagina. é uma descida de montanha-russa num looping de 360. A responsabilidade pela segurança num jogo, inclusive sendo o Corinthians, que eu não sei se foi considerado na época, mas eu acho que sim, considerado de risco, né? De alto risco. Pela De alto torcida, risco, pelas porque à situações. época as torcidas vinham, não era a torcida daqui que torcia. Era realmente a torcida Vinha. de São Paulo que vinha. Então, e só tinha Gaviões da Fiel. Todo mundo que era torcedor do Corinthians, se era de organizado, era da Gaviões. Então, desceu a Gaviões, estádio lotado, o Corinthians com Carlos, que era o goleiro da Seleção Brasileira de 1986, né? Não sei se tu lembra da Copa. Com Carlos, com Vladimir, com Luiz Pereira, Era um timaço, né? com Sócrates, Casagrande, Birubiru. Então era um grande time. Vladimir era desse time também? Vladimir. Então era um jogo que até ali, até aquele dia, Dante, até interessante, eu torcia pelo Flamengo. E naquele dia eu distribuí o policiamento e fiquei naquela tensão o jogo todo, até os 38 do segundo tempo, 0-0. E o Silvio Laguna faz um gol de cabeça aos 38 do segundo tempo, um cruzamento e um ponteiro esquerdo, que agora eu não lembro se era Luiz Paulo, era um ponteiro que alguém que jogava pela esquerda, que eu não lembro exatamente o nome desse atacante. E um gol de cabeça do Silvio Laguna. Aquilo foi uma tranquilidade no término do jogo, a torcida saiu em paz. Quem estava na baixadinha, que vivia grudado na grade dizendo que ia invadir o campo, já desceu da grade. Então a coisa foi muito tranquila. A partir dali passei a torcer pelo Criciúma. A vontade era de jogar o capacete para cima, que a gente trabalhava de capacete à época, né? Hoje ainda é trabalhado já com boné, não tem mais aquele desconforto, né? Mas trabalhávamos de capacete e a vontade era jogar o capacete para cima. A partir dali, em todas as oportunidades que eu tinha de comandar policiamento nos jogos do Criciúma, eu comandei. Então foram quase 300 jogos. E o Criciúma virou uma paixão, né? Me deu muitas possibilidades no esporte, esse trabalho no policiamento de futebol. A história, o início de uma parte da história do Coronel Cabral, né? Esse relacionamento com a cidade, com o clube. Mas a gente vai falar bem mais sobre isso. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já para seguir com o programa Dante Bragato Neto, que você assiste na RTV, canal 19.1. Também o programa está na Rádio Cidade em Dia, na FM 89,1, no meu canal de YouTube. Depois eu falo mais a respeito disso. Voltamos já já. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade. Pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, com o programa Dante Bragato Neto pela RTV no canal 19.1, programa inédito, quinta-feira, 21 horas, com reprise no domingo às 11 horas da manhã. E agora também temos a parceria com a Rádio Cidade em Dia, FM 89,1. O programa vai ao ar na Rádio Cidade em Dia no sábado às 21 horas e repete no domingo às 19 horas. E todos os programas até hoje estão também no meu
canal de YouTube. Vai lá, se inscreva, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Clique lá no sininho, você vai receber as notificações. Dá um joinha lá pra gente que vai ser legal. Estamos hoje sendo recebidos pelo Coronel Cabral, estamos aqui no CIESESC, nesta estrutura fantástica que a gente conhece tão bem. Criciúma tem algumas marcas importantíssimas, né, e que colaboram tanto para o desenvolvimento da cidade, da região e da nossa gente, né? E a SATIC também é uma dessas marcas fantásticas, assim como o CIESESC. Bom, já já a gente vai chegar nessa condição atual do Coronel Cabral, né? Como diretor executivo do CIESESC, mas ainda falando sobre essa condição sua na Polícia Militar, né, Coronel Cabral, que começou cedo, né? Eu estava lembrando antes, lá de 86, em Tubarão, a sua chegada vindo aqui para Criciúma e a estreia como comandante de policiamento num jogo de futebol, logo no jogão Criciúma e Corinthians. Eu me lembro perfeitamente que eu tinha chegado em 1984, fazia 2 anos que aqui eu estava. E, aliás, foi um campeonato brasileiro que o Criciúma foi muito bem em 86, foi, né? Perdeu a classificação para o Fluminense. No Fluminense, no Rio de Janeiro. Ganhou 2-1 aqui, perdeu lá de 1-0, eu acho que é o Fluminense. Pelo gol marcado aqui, né? Isso. Perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro. E aqui nós tivemos ainda um pênalti perdido, né? Foi. Não me engano, o Osmair ou o Edmilson, alguém perdeu esse pênalti aqui. Seria o 3-1. Agora, o senhor foi reconhecido, né, Coronel Cabral, como um dos maiores especialistas em segurança em estádios de futebol no Brasil, né? Foram muitas experiências, inclusive experiências passadas a outros profissionais fora de Criciúma, né, Coronel Cabral? Bastante, tive essa oportunidade. E aí, talvez a minha paixão pelo Criciúma seja maior ainda, porque tudo isso girou muito em torno do Criciúma Esporte Clube, por essa vontade, primeiro a vontade de trabalhar, eu fazia o que eu gostava. Então aquilo para mim era uma paixão. Era um prazer. Né? Ao ponto de, logo depois desse jogo que nós falamos anteriormente, né, entre Criciúma e Corinthians, no dia seguinte, ou tempos bem próximos dessa data, teve o assalto ao Banco de Uruçanga, ao Banco Bradesco à época, com a morte de um vigilante. E nós subimos para cercar pela região de Cocal, nós fomos ali por cima do Morro de Siderópolis. E nós subimos o Morro de Siderópolis com uma Kombi, 13 policiais dentro da Kombi, excesso de lotação, umas 2 carabinas com capacidade aí de 7 tiros e revólver calibre 38 com 6 tiros, mas a gente colocava 5 ainda, deixava uma câmara vazia. Isso sem colete, à prova de bala, sem escudo, sem nada, só no peito e na coragem, que era... Nós nos achávamos imortais, né? Todos jovens, todos policiais jovens, eu ali com 20 anos de idade. Então fomos para tentar enfrentar. Eu acho que felizmente não encontramos, porque se encontrássemos eu não sei o que poderia acontecer. Mas era um momento diferente, né? Exato. E aí, depois disso eu voltei para Tubarão mais alguns meses, só para concluir o meu estágio. E em definitivo, vim para cá então em 16 de outubro de 87 para os Jogos Abertos de Criciúma. Que foi um grande evento. Grande evento. E aí eu vim com a época, o comandante também mudou, passou do Coronel Sérgio de Bonaportão para o capitão Beneval João de Souza. Então eu vim junto com ele e mais um outro tenente, meu colega, também à época, e eu vim para comandar a operação dos Jogos Abertos. E aí fiquei. Fiquei, me apaixonei por Criciúma, formei meus amigos, minha família, toda aqui em Criciúma. E nesse estar aqui nesse período, eu fui acompanhando o Criciúma, ia a todos os jogos. O outro colega que dividiria comigo os jogos do Criciúma não gostava de futebol. E, consequentemente, não gostaria muito do policiamento de futebol em si, né? E eu sempre gostei, fui um apaixonado. Fazer policiamento de futebol, para mim, era uma paixão, né? Fiz alguns policiamentos da Alarme, na época com o Valdir Lodete, o falecido Valdir Lodete, que me levou a conhecer os Jogos da Alarme, foi uma das primeiras pessoas que me abriu as portas aqui em Criciúma. Depois, alguns jogos de campeonatos regionais, municipais aqui da região, Lauro Miller, por exemplo, né? Alguns jogos, algumas finais de campeonatos em Lauro Miller, que aqui pegava fogo, não tinha alambrado, era algo assim... Era uma paixão muito grande das pessoas. E com aquilo tudo, principalmente o futebol amador, ele te dá uma cancha para o futebol profissional muito grande. Tu começa a entender o comportamento do torcedor lá na raiz. E aí passei a ser um estudioso do futebol.
Em 2004, eu escrevo o primeiro trabalho científico sobre o Estatuto do Torcedor. O Estatuto surgiu em março de 2003, se não estou enganado. E em junho de 2004, eu escrevo o primeiro trabalho monográfico, o primeiro trabalho científico que a gente chama, sobre o Estatuto do Torcedor no Brasil. E aí, isso tudo com base no conhecimento sobre policiamento de futebol. Depois daquilo ali, em 2005, eu recebo a oportunidade de fazer o curso de policiamento de grandes eventos em São Paulo, porque o curso se baseava no maior evento que o país tinha, que era o futebol. Aí tinha outros eventos que eu também trabalhei no curso, trabalhei na festa de peão de boiadeiro em Barretos, uma missa que tinha mais de 1 milhão de pessoas no Parque do Ibirapuera, do Padre Marcelo, onde se prendeu mais de 150 batedores de carteira numa cerimônia religiosa, né? Num evento no Sambódromo de São Paulo, depois num evento no Sambódromo do Rio, nós fomos até lá, participamos de uma festa em Belém do Pará, do Círio de Nazaré, aquilo também é uma loucura, assim, inimaginável. 2 milhões de pessoas segurando uma corda, então é algo inimaginável. E o que tem de pequenos crimes, e até crimes maiores nos arredores, é bem grande. Sem a presença da polícia é um evento impraticável. Mas eu fui para esse curso em São Paulo exatamente porque eu já tinha mais de 150 partidas de futebol comandadas. E exatamente por causa do Criciúma. Depois de fazer isso, em 2009, veio a produção dos crimes do Estatuto do Torcedor. E aí eu pude, novamente, participar de uma comissão nacional no Ministério da Justiça, junto com representantes do Ministério do Esporte, da CBF, do Ministério Público Federal, para discutirmos os crimes do Estatuto do Torcedor. Na sequência, também já fizemos os 4 laudos de vistoria para estádios. Também participei do grupo que teve a oportunidade de criar esses 4 laudos lá em Brasília. Laudo de vigilância sanitária, laudo do Corpo de Bombeiros, laudo de engenharia e o laudo da Polícia Militar propriamente dito, laudo de policiamento. Isso fez com que eu escreva um novo trabalho científico em 2010 sobre isso, mas aí voltado à Copa do Mundo, sobre a lei geral da Copa do Mundo. Que o Brasil sediaria em 2014. Que o Brasil sediaria em 2014. Isso. E aí, fazendo isso, eu sou convidado para o grupo que estudaria a segurança para a Copa do Mundo de 2014. Então, iniciei lá com aquele grupo, fiquei 2 anos no grupo, no 3º ano eu vim comandar Criciúma. Aí não havia mais possibilidade de frequentar as reuniões em Brasília todo mês por 7 dias. Não tinha como. Num ano, seriam 84 dias que eu ficaria afastado do comando, mais 30 de férias, seriam mais de 120 dias afastado de um comando como Criciúma, que não te permite esse afastamento de 120 dias num ano como comandante. Aí fui obrigado a sair do grupo. Mas tive a oportunidade de ir até lá por conta dos comandamentos dos jogos, que eram um dos requisitos para participar de um evento desse, de um grupo desses, né? Tive a oportunidade, aí tinha mais alguns requisitos, ter algum conhecimento de inglês, algum trabalho científico feito a respeito do futebol, e eu tinha 2. Então isso tudo me deu essa possibilidade de estar lá nesse grupo, e durante a Copa trabalhei em Porto Alegre, né? Na Copa do Mundo. E aí, em Santa Catarina, o falecido presidente Delfim, à época, pediu para que a Polícia Militar, para o Ministério Público, criar um grupo que fizesse a vistoria dos estádios de futebol. Em 2008 a gente começa as vistorias aqui em Santa Catarina. Em 2010 eu passo a ser o coordenador dessa comissão de vistoria até 2015, quando então eu saí da PM. Mas tive a oportunidade de ser precursor em algumas coisas, isso é muito bacana. Deixa a tua marca, deixa o teu legado, deixa a tua história, passa essas informações para outras pessoas. Tive a oportunidade de ministrar aulas sobre policiamento de grandes eventos em vários locais do país também, por conta da Secretaria Nacional de Segurança Pública e muito por conta dessa ligação forte com o futebol, e em especial com o Criciúma Esporte Clube, e claro, com toda a imprensa, né, que margeava, vamos dizer assim, que era adjacente a uma partida de futebol.
E aí era natural, tu acaba ficando conhecido porque todos ouviam futebol por radinho. Né? Verdade. Quando eu comecei, não tinha... As TVs não transmitiam jogos do Criciúma, a não ser que fossem contra times grandes. Lá de vez em quando tinha uma transmissão. Exatamente. Então, não tínhamos TV fechada. E aí tu vê, o torcedor começa a ouvir Tenente Cabral, depois Capitão Cabral, e assim vai. Sempre dentro dos estádios de futebol, começa a ficar conhecido por conta dessa situação também. E aí muitos amigos, né, junto à imprensa esportiva, porque a afinidade era grande, né? Eu gostava daquilo que estava fazendo. E os cronistas esportivos também, né? Até porque sempre houve um relacionamento muito bom. Mas como, Coronel Cabral, como comandante da PM aqui em Criciúma, o que mais marcou o Coronel Cabral? Algo que vocês não esperavam, algo que foi um problema para a cidade, para a região, ou para a polícia? O que mais marcou o Coronel Cabral como comandante da PM Criciúma? Enquanto eu vivi aqui a Polícia Militar de Criciúma, de 1986 até 2015, eu diria que nós tivemos 4 marcos. Uhum. O primeiro, as grandes greves da década de 80. Era uma marca forte aqui. Marca forte. E eu acho que a principal delas, a greve dos mineiros da CSN, ou Carbonífera Próspera, que tomaram o centro da cidade. Houve um enfrentamento. Houve um confronto muito grande. Nós ficamos 24 dias em prontidão no quartel. Foi a nossa maior prontidão. Nós ficamos dentro do quartel 24 dias. Eram 800 homens vindo de todos os locais do estado. Então isso foi um aprendizado. Foi um momento que me marcou muito e fez com que a PM também tomasse outra direção nas greves que aconteciam aqui. Porque aqui não era só greve de mineiros, né? Nós temos metalúrgico, calçadista, ceramista, vestuarista, comerciário, professores. Eram muitas, o metalúrgico, né? Eram muitas categorias, muitos segmentos econômicos onde as suas categorias laborais faziam as greves. Então eu acho que esse foi o primeiro marco. O segundo, a grande rebelião no presídio Santa Augusta em 1995. Todos os presos foram transferidos para outros presídios, tamanho a quebradeira que houve na cadeia naquela época, ali no nosso presídio Santa Augusta, que todos lembram, muitos lembram, melhor dizendo, era uma cerca de arame farpado ao redor do presídio, né? Não tinha... Era sem porteira, a porta não tinha tramela, se a gente fosse falar no popular. Era assim que funcionava. E a partir dali também houve uma mudança de conduta da polícia, uma mudança de conduta no sistema prisional, uma mudança de conduta na gestão dos estabelecimentos penais aqui. O outro marco, 2003, o assalto no Unibanco, com a morte de 2 policiais. Aí talvez o mais triste. Foi relembrado agora há poucos dias o aniversário daquele... 20 anos. Fez 20 anos sábado que passou. Né, com a morte do soldado Buratti. Na Avenida Centenário, no centro da cidade. Né? Foram 2 policiais mortos? 2 policiais, na época, o soldado Buratti e o soldado J. Domingos. Então a gente Foi um episódio muito triste, né? 2 bons policiais, 2 policiais extremamente jovens. Então foi um episódio muito difícil. Foram mais de 150 tiros nas viaturas e numa surpresa total, né? Os policiais tentaram se abrigar na parada de ônibus sem perceber que na parada de ônibus tinha um dos bandidos. Um passageiro simulado com uma capa de violão com um fuzil dentro. E aí foi fácil, né, fuzilar os policiais ali. Então foi uma ocorrência que nós aprendemos muito. A partir dali, em toda a Polícia Militar de Santa Catarina, nós passamos a trabalhar fortemente a ideia do colete balístico, que até ali não trabalhávamos com força. Trocamos a nossa arma. Trocamos por uma arma de poder de parada maior que passou a ser a pistola, não mais o revólver calibre 38. Passamos a ter armas de apoio, armas mais longas, armas maiores, não mais o apoio na carabina e na escopeta calibre 12 apenas, mas também na metralhadora, no próprio fuzil, que foi trazido mais tarde para a região. Enfim, mudou toda a dinâmica de técnica policial. Nós passamos a atuar com mais técnica, com a mesma coragem, mas não apenas com a coragem. A coragem aliada à técnica é sucesso quase garantido. A coragem sem a técnica é um risco e a técnica sem a audácia também tem um significado diminuto. Então, eu acho que foi aí. E o seguinte, né?
O início dos ataques de facção criminosa, que para nós era uma surpresa. Aí eu já estava no comando, 2012, com ênfase, com início em dezembro de 2012, um novo ataque em março de 2013, um novo grande ataque em setembro de 2013 e um pequeno início em fevereiro de 2014. Então foram os 4 grandes momentos assim dos ataques de facção criminosa que foram marcantes. Nós não sabíamos lidar com aquilo ainda. E aí, como fechamento, no final já da minha carreira, nos últimos 30 dias da minha carreira, em fevereiro de 2015, foi a tomada dos bairros Tereza Cristina, Paraíso e Boa Vista por parte dos marginais. Foram mais de 1000 lâmpadas queimadas a tiro, mais de quase 20 paradas de ônibus derrubadas, um caminhão de uma empresa de móveis todo queimado com os móveis dentro, feito uma barricada numa das entradas, um caminhão de lixo da prefeitura, um ônibus da Expresso Forquilinha, todos formando barricadas nas entradas do bairro. Era algo também que a gente nunca tinha visto. Conseguimos, felizmente, nos sair bem tanto na questão do combate às facções criminosas, como no combate a esse fechamento do Paraíso Tereza Cristina. Muito bem, hoje a entrevista é com o Coronel Cabral, que tem tanta história para contar que vai ser preciso um outro programa, porque vem aí o último bloco e a gente vai falar um pouco também da vida atual do Coronel Cabral, que não é mais ligado diretamente à Polícia Militar, né? É uma outra ocupação como diretor executivo do CIESESC. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com a sequência final do programa. A maior liquidação das óticas já começou e é no Mercadão dos Óculos. Todas as armações com até 70% de desconto na compra dos seus óculos de grau completo. É isso mesmo, até 70% de desconto. Liquidação assim só na rede que mais cresce no Brasil. É só no Mercadão dos Óculos. Em Criciúma, na Rua João Pessoa. Em Araranguá, na Praça Ercílio Luz. Em Sara, Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz. Mercadão dos Óculos. Ninguém vende mais barato. Quando a nossa missão é garantir a sua tranquilidade, cada detalhe faz toda a diferença. Trazemos no peito a responsabilidade de pensar no seu bem-estar todos os dias, traçando metas, buscando inovações, nos reinventando. Tendo como base a ética, profissionalismo, transparência e honestidade, pois quando você confia em nossa proteção veicular, estamos envolvidos com os seus sonhos. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. A mais completa para você. Estamos retornando com o bloco final do programa Dante Bragato Neto, que nós apresentamos na RTV, canal 19.1, né, o HD. Programa inédito que é apresentado na quinta-feira, toda quinta-feira, 21 horas, com reprise todo domingo às 11 horas da manhã. Esse programa também está na Rádio Cidade em Dia, no FM 89,1, no sábado às 9 da noite, reprise no domingo às 19 horas, às 7 horas da noite. E todos os programas estão no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto, Esporte e Notícia. Bom, uma pessoa que tem tanta história para contar e tanta coisa para falar a respeito da sua vida profissional, né? Desde o início, lá do seu início a gente já falou, filho de pescaria brava, né? E que chegou ao comando da PM aqui em Criciúma e que tem uma história na área da segurança em jogos de futebol extraordinária. Coronel Cabral é que está nos recebendo hoje, contando um pouco da sua experiência de vida, da sua história profissional e pessoal. Bom, antes de entrar em outras atuações suas, e especialmente fora da Polícia Militar, Coronel Cabral, o que o coronel poderia falar para a gente hoje em relação à segurança no Brasil? Se discute muito a questão da maioridade penal, eu particularmente sou favorável à diminuição da idade penal, né? Afinal de contas, os jovens de 16 anos já votam, escolhem o destino do país.
mas o que pensa o Coronel Cabral a respeito disso? A questão da pena de morte, que muita gente entende que tem que ter pena de morte. Agora tem essa discussão em relação à questão de porte de entorpecentes, de drogas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Bom, Dante, com relação a essas três, eu tenho posição bem clara com relação a esses três assuntos. Primeiro tema, a redução da idade penal. O Código Penal já é de 1940, então nós temos aí 83 anos, né, de Código Penal. Sofreu uma mudança apenas em 1984, há quase 40 anos atrás. E lá sim, a idade era 18 anos. A idade de apenamento, né, era 18 anos. Então, claro que a gente tem que mudar. De lá para cá muita coisa mudou, o acesso à informação e o entendimento de vida por parte de um jovem já recuou no tempo, né? Um jovem com 16, com 14, 15, 16 anos tem acesso a informações que nós há 20, 30 anos atrás não tínhamos nem de longe com essa idade. E quando tu tens acesso à informação, tu já consegue formar algum juízo de valor. Então é natural que a gente já precise trabalhar a redução dessa idade penal, sim. Ela tá, hoje não cabe mais 18 anos para haver uma punição. Só nós verificarmos aí um jovem que pratica um fato qualquer, como aconteceu, por exemplo, no bairro Nossa Senhora da Salete, na frente da filha e na frente da esposa, um jovem de 17 anos e meio, um assalto de R$200, matou o pai que estava ali. O que ele fez ali? A mulher não conseguiu mais trabalhar naquele salão de beleza, ela fechou. A filha não conseguia ir mais para a escola, só conseguiu voltar para as aulas 3 anos depois do incidente, era uma filha de 6 anos. Então, uma coisa que... E o que aconteceu com o menor? Ele pegou aí 2 anos de internação provisória e ficou internado aí durante uns 2/3 desse tempo e depois entrou numa liberdade, uma espécie de liberdade provisória para menores, de semi-liberdade. E, consequentemente, voltou para as ruas. Então, não dá mais para continuar com isso. Claro que a gente tem que alterar. Na questão da pena de morte, eu faço algumas ressalvas, mas já fui mais reticente contra a pena de morte. Então, eu acho que a gente hoje precisa discutir, sim, essa possibilidade. Eu acho que tem situações em que não se volta mais. Em que o marginal pode ficar 30, 40 anos preso, ele não volta mais. Ele não consegue mais alterar aquela condição dele. É muito difícil, principalmente porque ele vai preso, paga um pedaço da pena, volta para cumprir outro restante em liberdade, aí cumpre um pouco em liberdade, pratica um novo crime, volta novamente, então ou sai 7 dias e pratica crimes. Então, como tem muitas entradas e saídas hoje de um presídio, de um sistema prisional, eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, nessa possibilidade. Como a gente vai tratar disso é uma outra história, mas temos que tratar. Temos que tratar desse assunto, não dá mais para deixar ele simplesmente do jeito que está. E com relação à descriminalização das drogas, totalmente contra. Não leva a nada, não soma absolutamente nada descriminalizar as drogas, ao contrário. É só verificar com médicos psiquiatras o que significa iniciar, não estar estruturado do ponto de vista enquanto cidadão e começar a usar qualquer tipo de droga. Ele vai migrando para drogas de um potencial maior ou vai aumentando a dose das drogas de um potencial menor. E aí chega a níveis de esquizofrenia. Isso não sou eu que digo, é a ciência que diz. Então, se não é algo que cientificamente o seu uso popular ele traz algum benefício, não faz sentido. Do ponto de vista medicinal, é óbvio que tem que usar. Nós temos tantas drogas aí que são drogas que são tão poderosas quanto as popularmente usadas, mas usado dentro de critérios médicos, critérios científicos, critérios medicinais. Quanto a isso, sem dúvida, faz parte da vida. Agora, o uso costumeiro, popular da droga, seja qualquer tipo de droga for, descriminalizar é andar para trás. Eu não tenho a menor dúvida disso, embora alguns ditos progressistas acham que isso signifique avanço. Não é avanço. É avanço para parte da classe média que deseja ter esse hobby regulamentado, mas isso não deve ser regulamentado de forma favorável.
Então, essas são as minhas posições com relação a esses 3 temas. Eu considero o seguinte, eu acho que descriminalizar o uso de drogas é um crime, é o que eu penso, pelo menos, né? Bom, falar essas questões de segurança, meu Deus, eu poderia fazer muitas perguntas ao Coronel Cabral e gostaria de fazê-las, né? Quem sabe numa outra oportunidade, porque a gente não vai ter tempo. Bom, saindo um pouco disso, Coronel Cabral, e o seu envolvimento no esporte? Nós já falamos, claro, no futebol como policial militar, né? Mas o Coronel Cabral foi técnico de futsal, me lembro que eu o conheci como técnico de futebol no Rio Maina, né? Isso lá mesmo. no Brotolândia do Rio Maina, eu acho que até nós nos enfrentamos como técnicos lá na oportunidade, num campeonato do Brotolândia, né? Da LAC, no Brotolândia, isso mesmo. E eu ajudei lá num projeto lá em Içara com o Clube Atlético Taquaritinga, que foi campeão içarense e disputou o campeonato regional da LAC. Bom, mas além disso, há um projeto na sua vida que é um sucesso extraordinário a nível de Brasil ou de mundo, que é o projeto Anjos do Futsal, que existe há muitos anos, que deve ser realmente uma das coisas que mais lhe dá orgulho, não é, Coronel Cabral? Muito bom isso, Dante. Me dá orgulho, sim. Vale a pena contar como tudo isso começou. Uhum. É uma história até engraçada, porque os policiais precisavam de um micro-ônibus para serem transportados. Nós tínhamos um time amadorzão no quartel de futebol de salão. E precisava do micro-ônibus para esse transporte. E havia chego o micro-ônibus para a Companhia de Criciúma, uma época. Isso em 1991. O coordenador de toda essa parte de logística do quartel da PM aqui em Criciúma naquela época era eu. Então eles me convidaram para jogar com eles. Na verdade eu nunca tinha chutado, como diz o Coutinho, um sapo morto. Nunca tinha chutado uma lata de plástico de vinagre Heineken. E aí eu fui convidado e resolvi jogar com eles, e claro, foi cedido o micro-ônibus para transportar os policiais para esses jogos. Alguns campeonatos representavam a polícia, então fazia sentido a liberação da condução. E eu vi que não jogava nada, aí resolvi desistir. Para que eles não perdessem o micro-ônibus, eles me convidaram para ser técnico. Para ser o técnico? Isso. Não, o senhor vai lá, porque nós somos todos soldados, e aí quando a gente vai substituir é difícil, e aí o senhor que é tenente não vai ter problema. As substituições serão acatadas. E ali começou. Ali começou a vida de treinador, como treinador do time da PM. Depois o Evaldo da Tintas DZ, o Evaldo Zeckner, virou patrocinador e fizemos um time da Tintas DZ. E aí começamos a disputar o regional da LAC. Depois tive a oportunidade de dirigir a CME de Siderópolis, CME de Jacinto Machado, a CME de Nova Veneza e, por fim, a FME de Criciúma em 1999. E ali começou a parceria com a Anjo. Em 99 começou o trabalho com a Anjo, até que no início de 2000, Beto Colombo me chamou e perguntou quanto custava participar do campeonato estadual da primeira divisão, que era referente à segunda, na verdade, né? A primeira divisão é a divisão especial e a segunda divisão era chamada de primeira divisão. E eu disse, olha, custa tanto. Então, tu queres montar um time? Eu disse, não, eu não vou ter tempo, não vou ter disponibilidade. Não, mas pensa um pouquinho, toma um café ali embaixo, pensa, e tomei esse café. Lá já tinha uns 3 diretores da Anjo preparados para me assediarem, me persuadirem. E aí eu voltei para a conversa com o Beto e disse, não, a gente faz desde que nós criemos um projeto de escolinhas de futsal aqui em Criciúma. Está fechado. 2 escolinhas era o objetivo para o ano seguinte, caso a gente ascendesse à divisão especial. Ficamos em segundo lugar, perdemos para a Sadia de Concórdia o campeonato estadual naquele ano de 2000, né? Da segunda divisão, no caso, e ascendemos para a divisão especial que correspondia à primeira divisão. Não precisou eu cobrar dele. Ele disse, nós vamos implantar 4 escolinhas. Aí convidei o professor José Carlos Virtuoso, Zeca Virtuoso, e o professor José Carlos, também, agora não me recordo o sobrenome, e eles montaram o nome, eles criaram o nome Anjos do Futsal, e criaram um projeto, mas o projeto ficava muito distante da realidade. Aí eu refiz o modelo do projeto e a Anjo comprou a marca, Anjo do Futsal à época. Que era uma marca em referência à marca do Beto Anjo, Colombo, né? Exatamente. O gerente de comunicação da empresa, o diretor de comunicação era o Renato Pierre. E aí, ali começou o projeto Anjos do Futsal, com 4 escolinhas. A partir dali foi evoluindo. Hoje são 28 escolinhas espalhadas em 22 municípios aqui da nossa região.
São 1.200 crianças, temos mais 3 equipes de categoria de base disputando campeonato estadual e campeonatos aqui da região. Tivemos a oportunidade de ganharmos alguns campeonatos estaduais, ganharmos Olimpíadas Escolares, Joguinhos Abertos com essas equipes, então foram muitos títulos. E o Jean Reis está desde o começo, Coronel Cabral, no projeto? O Jean desde o começo, olha, foi até engraçado, a gente foi contratar o Dão, lembra do Dão? Lembro. Dão de Orleans. De Orleans. E aí, o Dão não quis. Vendo um jogo de futebol amador do Caravaggio, eu conversava com o Nadinho, que à época eu acho que dirigia a União. Certo. A equipe do União. E o Nadinho, olha, eu tenho uma pessoa para te apresentar, já que tu precisa de um auxiliar técnico para o Maneca, o Manuel Dal Pasquale. Isso. Foi o nosso treinador que veio para a divisão especial. Que aí eu saí, deixei de ser treinador e passei a coordenar o projeto como um todo. E aí o Maneca precisava de um auxiliar. Ele não conseguia treinar a equipe adulta 2 períodos e ainda treinar as 2 equipes de base. Então o Dão não quis, não pôde, já tinha um compromisso com a CME de Orleans. E o Nadinho indicou o professor Jean Reis. E eu disse, olha, o professor Jean Reis nunca treinou futebol de salão, mas é um cara dedicado, é um cara disciplinado, é um cara entregue à missão que lhe é dada. É isso mesmo. E aí trouxe o Jean. O Jean, literalmente, ele carregava as bolas para o treino do adulto. Mas só que ele era muito atento e ia anotando as jogadas ensaiadas que o Maneca treinava, né? O Manuel Dal Pasquale treinava com o time adulto. Passou a treinar goleiros e em seguida o Maneca largou um treino para ele das categorias de base. Ele foi desenvolvendo bem, com algumas jogadas ensaiadas do adulto. E aí ele acabou crescendo, substituindo o Maneca, e hoje é a grande referência em termos de futsal. Eu diria que o Jean não é mais somente um treinador de futsal, um técnico de futsal. Ele é um educador. Porque ele educa para toda a parte física, toda a parte técnica do futsal, a parte tática do futsal. Hoje o Jean é, eu diria, o melhor técnico de futsal para categorias de base que nós temos no estado de Santa Catarina. É o diretor esportivo do município de Cocal do Sul. Isso, né? E é o diretor técnico do projeto Anjos do Futsal, que hoje no Brasil, até para orgulho nosso aqui da região, é o único projeto de uma empresa privada de inclusão social através do esporte que está há mais de 20 anos no mercado. São ganhador 23 de vários temporadas. prêmios já. Ganhador de vários prêmios. Inclusive da Unicef, aí, da Pastoral da Criança, o prêmio Zilda Arnes de responsabilidade social. Temos hoje garotos jogando, são 18 garotos jogando fora do Brasil e mais de 50 jogando Liga Nacional pelo Brasil afora. É um resultado extraordinário, que é um orgulho, certamente, para o Coronel Cabral. Queria falar mais sobre isso, mas vamos chegar, porque está chegando ao final do programa, ao momento atual. Coronel Cabral acabou indo para a reserva, né, na Polícia Militar, e de repente assume como diretor executivo do CIESESC, que eu imagino, creio que seja uma responsabilidade muito grande. E eu vou dizer o que eu pensei na oportunidade. Nunca, jamais, sem duvidar da capacidade do Coronel Cabral. Mas eu pensei comigo na época, mas como é que vai ser isso para o Coronel Cabral, né? Uma pessoa super inteligente, uma pessoa empreendedora de grandes ideias, mas sair da Polícia Militar e ir para uma coisa totalmente diferente, né? Queria que o senhor falasse a respeito, como é que surgiu o convite para vir para cá, para o CIESESC, para exercer essa função que exerce já há algum tempo? Nem eu acreditava, para falar a verdade, Dante. Eu já estou há 8 anos aqui. Não parece que eu já estou há 8 anos à frente do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão. Eu realmente, de mineração, que eu entendia eram as greves de mineiros. Eu estava do outro lado, né? no lado policial. E ainda assim, no final da década de 80 e um pequeno início ali da década de 90, porque de lá para cá também não tínhamos movimentos grevistas assim muito intensos da parte de mineração. E aí, o que aconteceu? Eu vou sair do comando do batalhão. Isso em abril, início de abril de 2015. E vou assumir o Subcomando Regional Sul de Policiamento. Essa era a lógica, eu não estava preparado para sair, não estava me preparando para sair, nem pensando em sair. Aí, de repente, alguém da imprensa liga para a minha sala e quem atende é o Fraga. Major Fraga à época, Tenente Coronel Fraga depois também comandante, me sucedeu no comando do batalhão. Eu estava de férias e já havia dito para o Fraga, assume a sala, porque eu só volto para passar o comando para ti e subo, que era na parte de cima, né, para o Comando Regional Sul. Assim foi feito, ele atendeu o telefone, a imprensa queria falar comigo, e ele atendeu e disse, olha, eu estou atendendo já no lugar do Coronel Cabral, porque o Coronel Cabral está deixando o comando do batalhão, então vocês já podem tratar comigo. Era o combinado.
E na redação, não sei como é que essa notícia circulou, que alguém colocou uma notinha no jornal dizendo que o Coronel Cabral estará deixando as fileiras da Polícia Militar daqui a 30 dias. E aí, alguém me chamou, um empresário me chamou e disse, olha, soube que o senhor vai sair da polícia, e aquilo me tomou de surpresa, como? Nem eu sei. Né? Mas não disse nada, soube que o senhor vai sair da polícia, tem uma proposta para lhe fazer. Aí veio uma primeira proposta, depois veio uma segunda proposta e veio a proposta também da mineração. Os mineradores, através dos seus emissários, vamos dizer assim, fizeram a consulta e perguntaram se eu tinha interesse. Eu ponderei bem e aí vi que estava na hora de sair, já tinha 32 anos de polícia, já estava 2 anos além do tempo. E acabei vindo trabalhar na mineração por esse convite, mas foi uma coisa casual, não me programei para isso. Eu me programava para continuar dando as minhas aulas na faculdade, nas faculdades Exucre, como faço até hoje, já há 13 anos. E essa era o meu objetivo, terminar o meu tempo de polícia, eu sair da polícia, continuar dando aula e parar por aí. De repente surgiu a mineração, foi uma porta aberta, uma oportunidade gigantesca, conhecer esse setor, né? Que é um setor fantástico, um setor importantíssimo para a região, um setor que gera aí mais de 3 mil empregos diretos e quase 20 mil empregos indiretos, que tem aí uma movimentação direta de R$1 bilhão ano e uma movimentação financeira de mais de 5 bilhões e meio por ano, um setor que agrega mais de 200 empresas satélites no seu entorno. É um setor econômico que nós não podemos nem pensar em perder aqui na região, porque perdendo um setor econômico desse, não vai vir outro no lugar. Nós vamos continuar com os mesmos setores que nós temos aqui na região, que irão crescer naturalmente, mas nós perderemos um setor importantíssimo que faz girar na economia regional aí mais de 5 bilhões de reais, como eu falei. Vim para cá, fui bem recebido, fui bem acolhido, em especial pelo Dr. Rui Ilse, que era o presidente do CIESESC à época, né? Mas que com muita humildade foi deixando algumas atividades dentro do CIESESC e que me ensinou bastante aqui dentro, me acolheu com calor humano fantástico e as demais pessoas também. Hoje estar aqui nessa espécie de centro executivo de mineração, vamos dizer assim, que é o CIESESC, dentro da SATIC, é muito bacana, é maravilhoso, é uma experiência fantástica. Aqueles que tiveram a oportunidade de viver dentro do setor da mineração, dentro das tecnologias, das buscas de novas tecnologias que o setor tem, certamente sabem do poder, da capacidade, da possibilidade de empreendedorismo que esse setor gera. Que bom. Falta o tempo para a gente conversar mais, mas fica um gostinho de quero mais para no futuro próximo a gente conversar de novo, quem sabe somente a respeito do carvão, do CIESESC com o Coronel Cabral. Muito obrigado, um grande abraço. Parabéns pela sua história e até a próxima oportunidade, Coronel Cabral. Obrigado, Dante, pelo espaço. Um abraço a você e aos seus espectadores. Fechamos assim mais um programa Dante Bragato Neto, aqui pela RTV Canal 19.1, no digital, no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia, também com a parceria com a Rádio Cidade FM 89,1. Hoje entrevistamos o Coronel Cabral, falando sobre muitos assuntos. E, claro, ficam perguntas que serão feitas numa outra oportunidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até o próximo programa.